Olá pessoal, Fabiano por aqui. Hoje eu quero falar sobre um assunto que tem um pouco de relação aí com as eleições. Nós tivemos aí o primeiro turno e agora estamos indo para o segundo turno, que são as fake news dos concursos. Sim, exatamente, elas existem. E é até bom eu falar disso hoje, porque a nossa eleição presidencial ainda não foi definida, porque pouco importa qual dos dois candidatos ganhe, que o fato é o mesmo, que é o seguinte: logo após uma mudança considerável no cenário eleitoral, no cenário político, vai haver gente falando que os concursos vão acabar, vai haver gente falando que vai ser tudo terceirizado, que agora não adianta mais estudar para concurso, vai ter gente falando que vão privatizar tudo, que agora, enfim. Esse tipo de informação, esse tipo de desinformação sempre vem por alguns motivos. Um pouco as pessoas, alguns ficam um pouco desesperados, né, aqueles que estão estudando para concurso, outros realmente querem plantar discórdia e fazer realmente terrorismo. Mas o fato, pessoal, é que esse tipo de informação errada, de fake news, de desespero, isso causa um desânimo naqueles que estão estudando para concurso, reduzem a moral, aquela vontade de estudar, a motivação, e isso prejudica demais o estudante, o concurseiro, porque esse tipo de coisa, o entusiasmo, representa pelo menos 50% da capacidade de você se dar bem em um concurso público. Por isso eu estou trazendo isso aqui agora, porque eu me lembro, há pouco tempo, quando houve a mudança de governo, quando entrou o presidente Temer e ele iniciou as suas reformas, houve esse tipo de conversa, e agora a tendência é que logo que entre o próximo presidente, seja ele quem for, vai haver isso novamente. É normal que o presidente da República, quando ele entre, ele busque fazer reformas, e parte dessas reformas certamente terão relação com os servidores públicos, sejam elas previdenciárias, sejam elas a respeito de privatizações, de empresas públicas enfim, sociedade de economia mista. O governo vai falar e vai fazer reformas. Agora, é importante ter em mente que o serviço público ele é essencial para o Estado. Não tem como, é impossível o Estado funcionar sem o servidor público. O que pode acontecer, eventualmente, é uma mudança no perfil desse serviço público, eventualmente uma redução do tamanho do Estado, eventualmente. Mas o fato é que existe um grande déficit de servidores públicos e por mais que o Estado seja reduzido, haverá necessidade de inúmeros concursos para suprir, ainda que estejamos falando apenas de servidores estatutários e de carreiras típicas de Estado. Então não há com que se preocupar. Eu estou antecipando aquilo que provavelmente virá em termos de fake news para você não se desesperar, não se desanimar e continuar firme no seu propósito. Algumas pessoas falam, agora vão privatizar todas as empresas. Ainda que privatizem boa parte das empresas, haverá ainda inúmeras oportunidades em outras áreas, em serviços estatutários. Alguns falam em terceirização, a mesma coisa. Pode haver terceirização, ainda que entre no serviço público, parte dessas terceirizações, haverá ainda inúmeras oportunidades em outras áreas. E alguns chegam até a falar em acabar com a estabilidade, acabar enfim, com os concursos. Isso é impossível, porque a estabilidade do servidor público ela decorre da Constituição Federal e ela decorre mais do que isso da evolução histórica do Brasil. Para vocês terem uma ideia, desde a época do Império existe a previsão de concursos. De lá para cá, você pode fazer um estudo. Eu fiz esse estudo com base nas constituições. Não houve nenhum retrocesso desde a época do Império, sempre aumentando o grau de exigência de rigor em termos de concursos públicos. Tanto é que, como exemplo, o Supremo Tribunal Federal não admite o preenchimento de cargos
que não sejam por concurso, mesmo de empresas públicas e sociedade de economia mista. Já tentaram fazer isso, já tentaram mexer no regime jurídico único, na época do presidente Fernando Henrique, tentando contratar servidores públicos pela CLT, não foi admitido, porque o serviço estatutário é uma proteção do Estado, para não haver perseguição do servidor, o servidor não ter influência política, enfim. E o cargo comissionado, por exemplo, ele precisa ser muito reduzido no Brasil e jamais aumentado. Imagina o que aconteceria se acabasse com os concursos, nós voltaríamos em 100 anos em termos de evolução da modernidade do Estado. Então, é dizer, vai haver reformas, sem dúvida nenhuma, o país precisa de reformas, da Previdência vai haver, cargos comissionados, tomara que reduzam, reformas em termos salariais, em termos de alguns órgãos que precisam mais de gente, outros que precisam menos, enfim, cargo comissionado, como eu falei, porque existe um certo descompasso hoje no Brasil em termos de algumas carreiras muito privilegiadas, outras nem tanto, algumas áreas precisando muito de gente, por exemplo, a área das polícias, outras áreas com excesso de pessoas, por exemplo, cargos comissionados em diversos órgãos públicos, em excesso, enfim. Mas a verdade é que existe uma grande necessidade de concurso, não vai acabar concurso, e eu vou mais longe. Estude, comece a estudar cada vez mais pesado, porque eu acredito que o ano agora do novo presidente, 2019, vai ser o ano de muitos concursos, mesmo a nível estadual e municipal. Por quê? Porque a época da ex-presidente Dilma foi, como nós sabemos, houve uma grande recessão. Houve 3 anos de grande recessão. Quando o governo Temer assumiu, conseguiu controlar a recessão, o país se estabilizou, embora não tivesse tido e não teve o crescimento desejado e prometido. Começou um crescimento muito leve. Agora, com esse novo presidente, seja ele quem for, o Haddad ou o Bolsonaro, o que vai acontecer é que o país vai se estabilizar politicamente. Não vai ter mais aquela confusão por conta de impeachment, por conta de problema, enfim, na Câmara, no Senado, ali de descontrole entre o Executivo e o Legislativo. A presidente Dilma perdeu totalmente a governabilidade, o presidente Temer acabou indo no mesmo caminho, principalmente por conta das denúncias de corrupção. Tudo isso causou uma instabilidade, não se conseguia votar, não se conseguia aprovar nada, aí juntou a questão no Rio de Janeiro da intervenção federal e o país ficou parado, a economia parada. Eu acredito que agora, a partir do início de 2019, nós vamos ter um novo ciclo de crescimento da economia, de avanço do país na área econômica e também, consequentemente, dos concursos públicos. Eu acredito no aquecimento dos concursos a partir de 2019. É nisso que eu aposto e eu digo para você, é nisso que você deve apostar. Estude, pegue firme, que a sua vaga está lá. Se você desanimar, o outro vai levar, você vai ficar sem. Mas concurso vai ter, as vagas vão haver. É isso aí, muito obrigado. Curtam o vídeo, deixe algum comentário aqui embaixo. Te espero no próximo vídeo.